Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 1. O Reino Duplo. Então, nós sabemos que os lugares celestiais são o domínio de principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Quando compreendemos que Adão perdeu seu domínio para o diabo, torna-se mais fácil entender o que nós vemos na palavra de Deus: um reino duplo. O reino duplo refere-se a um reino de iniquidade reinando nos lugares celestiais, o que afeta diretamente a vida dos homens que estão sobre a terra. Se permitirmos, teremos forças espirituais invisíveis governando e dominando sobre homens que governam um reino terrestre visível. Lemos em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra as naturezas e personalidades dos homens na terra. A Bíblia diz que lidamos com entidades espirituais que dominam nos lugares celestiais. Entretanto, um reino duplo se refere a um reino governado na terra por homens que estão de fato dominados e influenciados por príncipes das trevas nos lugares celestiais. Vemos exemplos deste reino duplo na palavra de Deus. A Bíblia nos dá um vislumbre de um reino como esse operando em Ezequiel 28. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ezequiel 28, 2. Em Ezequiel 28, do 1 ao 10, uma mensagem profética é emitida através do profeta Ezequiel ao príncipe de Tiro, um homem que se levantou em orgulho. Sabemos que isso se refere a um príncipe real de Tiro, que governou um reino porque Deus disse: não passas de homem. Ezequiel 28, 2. Anjos e espíritos maus não são homens, portanto, este príncipe de Tiro era um homem que governou naquele tempo um reino na terra. Depois, no mesmo capítulo, em Ezequiel 28, do 11 ao 19, outra palavra profética é dada através de Ezequiel, mas está direcionada ao rei de Tiro, que não era um homem. O rei de Tiro era uma hoste espiritual do mal, reinando nos lugares celestiais. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Ezequiel 28, 12 e 13. Já vimos que essa passagem faz referência a Lúcifer. O príncipe de Tiro, um homem, não poderia ter estado no Éden, jardim de Deus. Ele nem sequer havia nascido. Agora, este rei de Tiro não é um homem. Está se referindo a um ser criado, Lúcifer, um ser espiritual caído que governava um reino terrestre da sua posição de domínio nos lugares celestiais. Ezequiel 28, do 13 ao 15. Com esses dois seres, o príncipe de Tiro, um homem, e o rei de Tiro, um ser espiritual, o próprio Lúcifer, a Bíblia nos dá a ideia de um reino duplo. Um reino natural na terra é governado por homens, mas é dominado por um reino espiritual regido por espíritos da maldade nos lugares celestiais. O reino duplo no livro de Daniel. No livro de Daniel encontramos outro exemplo de um reino duplo. Daniel estava jejuando e buscando ao Senhor. Um anjo apareceu para ele e lhe deu uma revelação de Deus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel 10, 12 e 13. O príncipe da Pérsia, um dominador da maldade nos lugares celestiais, resistiu ao anjo de Deus nos lugares celestiais para impedi-lo de chegar a Daniel com a mensagem de Deus. Embora o anjo tenha vindo com a resposta desde o primeiro dia que Daniel começou a suplicar a Deus, o anjo disse: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Daniel 10, 13.
O anjo estava falando de uma batalha que aconteceu no mundo do espírito, nos lugares celestiais. O anjo não estava dizendo que um homem que morava na terra se opunha a ele, mas um dominador do mal nos lugares celestiais. Na terra havia um reino da Pérsia físico, terreno, com um príncipe humano conduzindo aquele reino. Mas logo acima daquele reino, nos lugares celestiais, havia um reino espiritual das trevas, também chamado Reino da Pérsia. O reino espiritual era regido por um espírito maligno chamado Príncipe da Pérsia, e esse espírito dominava o governo terreno da Pérsia. Então, esse versículo refere-se a um ser espiritual nos lugares celestiais que governava uma região na terra através de homens que se renderam a ele. Por que esse espírito maligno nos lugares celestiais não queria que o anjo chegasse até Daniel com a mensagem de Deus? Pela mesma razão que os maus espíritos não querem que a mensagem de Deus chegue até as pessoas hoje. Satanás e seus demônios não querem que a vontade de Deus seja conhecida na terra, e é por isso que eles cegam o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a verdade do Evangelho. 2 Coríntios 4:4. No caso de Daniel, Satanás queria impedir o anjo de revelar os planos e os propósitos de Deus para o futuro dele. Quando o príncipe da Pérsia se opôs ao anjo de Deus, o Senhor mandou um reforço enviando outro anjo, Miguel, para assisti-lo na batalha. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, um anjo de Deus, veio ajudar-me. Daniel 10:13. Finalmente, no 21º dia, o anjo atravessou os lugares celestiais até Daniel com a mensagem de Deus em resposta à sua oração. Deus queria revelar a Daniel o que estava para acontecer na terra e o que aconteceria no futuro. Então, vemos que espíritos malignos podem dominar reinos e governos terrenos. Agora vamos ver a influência de demônios na vida de pessoas na terra. Príncipes das trevas. Vamos olhar especificamente para uma classe de espíritos malignos sobre a qual Jesus me falou. São chamados de príncipes das trevas deste mundo. Efésios 6:12. Jesus explicou. Ele me disse: a classe mais alta de demônios com as quais você terá de lidar na terra são os príncipes das trevas deste século. Eles são exatamente o que a palavra diz que são: dominadores, já que governam tanto as trevas do mundo quanto aqueles que estão nas trevas. Jesus explicou que os príncipes das trevas também tentam governar os cristãos que não estão andando na luz da redenção que receberam, ou que não conhecem ou não exercitam seus direitos e privilégios em Cristo. Jesus me disse ainda que, de acordo com a sua palavra, os cristãos devem usar a autoridade sobre essas 3 primeiras classes de demônios: principados, potestades e príncipes das trevas deste mundo. Ele disse que, se nós na terra restringirmos a operação dessas 3 classes de demônios de acordo com a sua palavra, ele irá tratar com a 4ª classe de demônios, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para que eu tivesse um fundamento na palavra, ele me deu Mateus 18:18. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, lugares celestiais. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, lugares celestiais. Mateus 18:18. Com base na autoridade da palavra de Deus, devemos impedir os espíritos malignos em suas operações contra nós, em nome de Jesus. Lucas 10:19, Filipenses 2:9 e 10, Isaías 54:17 e Apocalipse 12:11. Esse é o significado de Mateus 18:18. À medida que permanecemos usando nossa autoridade em Cristo e desligamos a operação dessas 3 primeiras classes de espíritos malignos aqui no reino da terra, eles serão paralisados na operação contra nós. Jesus disse que, quando fizermos isso, ele irá tratar com a classe mais alta de demônios, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Jesus continuou explicando que os príncipes das trevas deste mundo são, na verdade, o tipo mais inteligente de espíritos malignos com o que os cristãos têm de lidar. Jesus explicou: sempre é um desses príncipes das trevas deste século que possui uma pessoa. Ele também tem domínio sobre outros espíritos e dizem o que eles devem fazer. Por exemplo, eles governam sobre as potestades e dizem o que eles devem fazer. Por sua vez, as potestades têm domínio sobre os principados e dizem o que eles devem fazer. O tipo mais baixo de demônio tem pouquíssima autoridade e fazem poucas coisas por eles mesmos. A eles lhes é dito o que fazer.
Jesus me disse também que qualquer um que esteja andando nas trevas pode ser dominado por esses príncipes das trevas. Eles governam sobre todas as pessoas não salvas e os que estão andando nas trevas, incluindo os cristãos. É por isso que às vezes até mesmo pessoas salvas podem se render a esses espíritos e se deixarem dominar por eles. Isso acontecerá se estiverem andando nas trevas, em vez de andarem em comunhão com Deus e na luz da sua palavra. Espíritos malignos irão dominar os cristãos se estes permitirem, com consentimento, ignorância ou desobediência. Essa é a razão pela qual pessoas, incluindo cristãos, fazem certas coisas e não sabem por que as fazem. Jesus disse: é por isso que às vezes as pessoas que fizeram algo maligno dizem: não sei por que fiz aquilo. Ou é por isso que pessoas perfeitamente boas dizem sobre outras: eu nunca faria algo assim. E antes que percebam, elas fazem algo pior. Jesus disse que, por esta razão, algumas vezes mesmo um membro da nossa família, por exemplo, faz algo estranho que não condiz com seu caráter e outro membro da família diz: o que foi que o fez agir assim? Eu nunca vi você fazer nada parecido com isso. A razão pela qual ele o fez é por estar subjugado pelos príncipes das trevas, demônios e espíritos malignos. Se alguém anda nas trevas, está governado e motivado por príncipes das trevas. Jesus me deu 1 João 5,19 para ilustrar o que ele estava falando. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, trevas, e me disse: todas as pessoas não salvas, homem ou mulher, independentemente de quem são, seu parente ou parente de alguém, seu irmão, irmã, mãe ou pai, toda pessoa não salva está no reino das trevas, e elas são governadas e motivadas por esses demônios ou espíritos malignos que são os príncipes das trevas deste mundo. E disse mais: quer você ou qualquer outra pessoa admita, quer não, essa é a verdade. Aqueles que não nasceram de novo e ainda não fazem parte do corpo de Cristo ainda estão no reino das trevas. Então, toda pessoa que não está no reino da luz ainda é governada ou dominada até certo ponto por esses espíritos demoníacos no reino das trevas, embora essas pessoas não saibam disso. Efésios 2, do 1 ao 3. É por esse motivo que as pessoas falam e fazem coisas a respeito das quais disseram que nunca fariam. Vemos muitos exemplos de não salvos sendo motivados por maus espíritos. Por exemplo, uma vez eu estava pregando na Califórnia e li um jornal que um jovem de 28 anos afogou o próprio filho de 4 anos de idade em uma banheira. Esse homem foi questionado pelas autoridades e eles descobriram que estava tudo bem com a mente dele. Não havia nenhum registro de delito. Ele tinha um bom emprego, morava em uma boa casa, ele não tinha problemas financeiros, era de uma boa família da qual ele herdou parte de sua fortuna e trabalhava no negócio da família. Eles não conseguiram encontrar nada de errado nele. Ele contou às autoridades que não havia coisa alguma errada com sua mente, não estava preocupado, não tinha problemas e seu filho estava bem. No entanto, ele contou: mas quando eu estava dando banho nele, de repente tive uma compulsão incontrolável de machucá-lo, e uma voz me dizia para afogá-lo, e eu me rendi a essa voz, e quando me dei conta estava segurando meu filho debaixo d'água, e eu gritei: ó Deus, por que eu fiz isso? Perceba que ele foi dominado por espíritos malignos, príncipes das trevas deste mundo, porque ele estava em trevas, ele não era salvo. Mas nós cristãos não precisamos ser dominados por espíritos maus, porque nós fomos libertos do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Colossenses 1,13. Estamos na luz onde Jesus é o Senhor. Ele é aquele que nos governa. Ele é o príncipe sobre nós. Ele é que é a nossa cabeça, não os príncipes das trevas. Satanás é a cabeça daqueles que não são salvos. Se os não salvos deste mundo conhecessem a verdade, correria para os cristãos a fim de descobrir como serem salvos. Assim, eles poderiam sair do domínio de Satanás. Há um mundo espiritual que é ainda mais real que o mundo físico. As pessoas precisam saber disso. Quando falamos sobre o mundo espiritual, temos de reconhecer que Deus é um espírito, João 4,24, e que o diabo e os demônios e os espíritos malignos também existem neste mundo espiritual, como também os anjos, tanto os bons quanto os maus. Mas os cristãos têm autoridade sobre os maus espíritos. Os não salvos não têm essa autoridade, pois Satanás é o Deus deles.
príncipes das trevas não podem dominar na luz. O Novo Testamento é a revelação do grande plano de redenção de Deus. Colossenses 1,13 diz que Jesus veio para nos libertar do poder e da autoridade do diabo e dos espíritos maus que governam o reino das trevas. Ele, Jesus, nos libertou do império, ou seja, a autoridade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O único lugar onde os príncipes das trevas não estão reinando é aonde a luz chega. Que luz? A luz da educação? A luz da ciência? Não, é a luz do Evangelho. A palavra diz que os cristãos são filhos da luz, não das trevas. 1 Tessalonicenses 5,5. Porque nós nascemos de novo num reino da luz de Deus. É por isso que é tão importante andarmos na luz, já que o andar na luz da palavra de Deus nos garante proteção contra todas as hostes do mal de Satanás. Jesus disse para mim que porque os cristãos são filhos de Deus ou filhos da luz, eles estão no mundo, mas não são do mundo. João 17, 14 a 16. Então, eles não têm de ser governados pelo diabo. Entretanto, se andarem nas trevas em vez de andarem na luz, dão permissão ao diabo para que os governe. O diabo também pode reinar sobre nós, se nós, sem conhecimento, através da ignorância da palavra de Deus, ou de livre e espontânea vontade, dermos a ele consentimento para reinar sobre nós. Essa é uma das razões pela qual a Bíblia exorta os cristãos a andarem na luz, já que os príncipes das trevas não podem governar na luz. Então, eles não podem reinar sobre aqueles que estão na luz. Veja o contraste entre o reino das trevas e o reino da luz de Deus. De novo lhes falava dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, Zoe, a vida de Deus. João 8,12. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12, 35, 36 e 46. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, ou seja, trevas espirituais, e Cristo te iluminará, ou seja, te dará luz. Efésios 5,14. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13,12. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça com a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Luz. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Trevas. 1 João 1, do 5 ao 7. Glória a Deus! Poderes demoníacos não têm autoridade para reinarem sobre os cristãos que andam na luz da palavra de Deus e não dão acesso a Satanás. Os cristãos podem andar na luz, assim eles não serão presas fáceis para Satanás. De fato, à medida que os cristãos adquirem um conhecimento da palavra de Deus, luz e liberdade vêm para eles. O conhecimento da palavra de Deus traz luz, Salmo 119, 130. E é o conhecimento da palavra de Deus que nos liberta em todas as áreas.